Estamos iniciando um novo trimestre com vocês aqui na classe dos adolescentes, o primeiro trimestre da CPAD de 2025, onde nós vamos trabalhar um texto comentado pelo comentarista, o pastor João Paulo Mendes. A lição desse trimestre trabalha então o seguinte argumento: Gênesis, o livro dos grandes começos, onde nós vamos ter uma jornada extraordinária com vocês. E a lição 1, que vai cair no dia 5 de janeiro, vai trabalhar o seguinte argumento: criacionismo versus evolucionismo. É muito importante você iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas. A primeira delas é a leitura bíblica que se localiza no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 ao 31. E a segunda está no capítulo 2, versículo 7. É importante também você fazer a leitura da mensagem que se localiza hoje em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você, gente boa que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve nesse canal e envie essa aula para alguém para que mais pessoas possam ser edificadas em Jesus. Eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no YouTube e pelo Spotify também, onde você encontra o nosso material para a sua edificação. Lembrando que essa lição já foi comentada em 2023 e retorna agora, depois de um ciclo de 2 anos, para a edificação dos nossos alunos. Por isso, eu vou estar reeditando essa aula porque ela ficou de excelência, já foi gravada por mim, e eu espero que você em Cristo possa ser edificado e aproveite ao máximo para o teu crescimento em Jesus. Que você tenha uma ótima aula para a glória de Deus. Jesus. Hoje nós estamos iniciando uma nova jornada que trabalha especialmente sobre o livro de Gênesis. Inicialmente falando, você precisa observar que o texto de Gênesis é um texto sagrado que precisa ser considerado com muita relevância. Tem gente que, ao estudar o texto de Gênesis, passa a tratar essa primeira parte do texto bíblico sagrado que nós tratamos então pela fé como algo fictício, e não é. Tratam então como uma fábula. Isso é uma visão liberal. Nós não entendemos assim. Nós acreditamos especialmente na relevância do texto bíblico. Nós, como cristãos, nós cremos no que a Bíblia diz. E a Bíblia, para nós, ela é palavra de Deus. O texto de Gênesis, ele possui, então, 50 capítulos. Você já pode tomar como nota esse texto aí. Você vai perceber que esse texto de Gênesis, ele trabalha a criação até o capítulo 11. Do capítulo 12 a seguir, nós vamos ver então essa sequência dos patriarcas. Entram aqui a vida de Abraão, entra a vida de Isaac, entra a vida então de Jacó, entra a vida então do testemunho de José no Egito. Então esse texto trabalha para nós algo que é extraordinário. Um detalhe que eu preciso explicar para você. Do capítulo 1 ao 11, não dá para a gente ter uma data bíblica, datar especialmente quando aconteceram aqueles eventos ali. Esses eventos, conforme o Luiz Berkhoff, ele destaca muito bem essa visão que aqueles eventos podem ter acontecido de uma forma muito especial em gerações, em eras, em um sentido longo no período histórico, que não dá para se datar com precisão. Porém, o que está escrito ali é algo verídico e é algo que aconteceu. Então, nós cremos especialmente no que a Bíblia diz pela fé. A nossa concepção e a nossa compreensão sobre a criação é uma visão criacionista e não evolucionista, tá? Nós cremos no que está no texto, no que está na Bíblia. A partir do que está na Bíblia, nós vamos trabalhar durante esse trimestre. Já te ajudando, vamos então para o primeiro ponto, que trata sobre o seguinte argumento aqui na nossa aula: o ensino da criação divina. Se eu já estou te ajudando e você também pode me ajudar, coloca aí no comentário de onde você está me assistindo. Coloca o nome da tua cidade. Eu quero ter o prazer de te receber por aqui. Para entender melhor a aula de hoje, o primeiro subtópico trata sobre uma doutrina fundamental. Quando você lê o texto bíblico, especialmente Gênesis capítulo 1, versículo 1, você percebe o tamanho da soberania de Deus. O texto de Gênesis destaca para nós, especialmente, que nós servimos um Deus que é criador de todas as coisas. O Deus que nós servimos, ele não é um ser criado, mas ele é criador. Um detalhe que você precisa compreender ao estudar, especialmente a respeito da pessoa de Deus e da sua essência, é que ele não é criação, mas ele é criador.
Isso quer dizer que ele não tem início e nem fim. Ele vai além da eternidade. À luz das Escrituras, nós vamos perceber que ele tem todo o poder na palma das suas mãos. E uma palavra de Deus, que é a palavra haja, cria todas as coisas. A partir dessa perspectiva também nós entendemos que a criação, ela revela muito bem essa harmonia do poder de Deus. E Deus disse, haja, e tudo aconteceu. O Louis Berkhoff, eu gosto muito da perspectiva dele, ele destaca de uma forma extraordinária, especialmente que esse haja de Deus é um haja tão poderoso, tão extraordinário, que causou especialmente a criação. O Adalto Lourenço, ele chega a dizer especialmente que o haja de Deus é tão poderoso que esse haja de Deus causou então o Big Bang. Quando nós defendemos a Bíblia, nós cremos muito bem que a palavra de Deus traz então toda a criação, que a palavra de Deus traz então vida ao que não tem vida, que a palavra de Deus ela modifica situações. Observe, não existia nada e Deus disse haja e tudo se fez. Isso vai além da compreensão que é ensinada hoje do evolucionismo. O evolucionismo vai dizer que não existia nada e do nada causou-se então uma grande explosão conhecida como Big Bang e tudo passou a existir. Nós entendemos pela palavra, por intermédio da fé, na Escritura, que o haja de Deus é especialmente essa ação poderosa de gerar vidas. Olha o que está escrito dentro do texto bíblico de Salmo 135, versículo 6. Observa Isaías 40, versículo 14. Você vai perceber que a soberania de Deus ela deve ser exaltada. O nosso Deus tem todo o poder e tudo que ele faz é bom. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Avançando, segundo subtópico, destaca então o seguinte argumento. A criação aponta então para o Criador. Isaías capítulo 45, versículo 18. O profeta Isaías faz questão de dizer que Deus criou todas as coisas. Então, ao observarmos especialmente a criação, você vai perceber a harmonia de tudo. Você vai perceber a harmonia da criação. Se você estuda especialmente de forma científica a composição da Terra, especialmente a composição do planeta e a sua criação, você vai perceber que o planeta está especialmente em um local de perfeição, da sua distância entre a Lua, da sua distância entre o Sol. Se esse planeta se deslocasse, por exemplo, a alguns quilômetros para alguma das laterais, nós não teríamos vida na Terra. Então você percebe, à luz das Escrituras, que Deus fez de uma forma perfeita. Toda a criação, toda a vida que existe, depende dele. Tudo que nós temos e tudo que nós experimentamos vem dele. O próprio apóstolo Paulo faz questão de dizer, lá no capítulo 16, 17 de Atos, especialmente que nós respiramos, nós sentimos e nós existimos, nos movendo por causa da vontade de Deus. Isso em Atenas, ele pregando para as pessoas, descrevendo que tudo que existe é por causa dele. O Senhor é criador de todas as coisas, e ele cria todas as coisas pelo seu poder e pela sua decisão. E ele decidiu criar e amar você. Então, olhar para a criação e olhar para o texto de Gênesis é acreditar nesse texto pela fé também. O terceiro subtópico destaca, então, outro argumento muito relevante, a precisão científica da Bíblia. Em primeiro lugar, quero destacar para você que a Bíblia ela não é um livro científico, mas tem precisão científica. Observe, a Bíblia faz questão de dizer, a palavra de Deus faz questão de dizer que a Terra ela é um ciclo. E o terceiro subtópico destaca então sobre a precisão científica da Bíblia. Um detalhe que eu quero descrever para você. A Bíblia não é um livro científico, tá? Mas ela tem precisão científica. Ela foi escrita para registrar os relatos pela fé por intermédio da vontade de Deus. Mas há precisão científica nela. Por exemplo, a Bíblia fala que a Terra é um ciclo. Você pode ler o texto bíblico de Jó, capítulo 36, versículos 27 e 28, e Eclesiastes 1, 7. A Bíblia já dizia isso há muito tempo atrás, antes de ser descoberta que a Terra é redonda. Outro detalhe, a Terra está suspensa no vazio, no espaço. O Jó, capítulo 26, versículo 7, já dizia isso.
antes de ser descoberto cientificamente que a Terra está suspensa no espaço. O próprio Jó também destaca que o ar é pesado. Observe Jó 28, 25. Olha outro texto bíblico que é interessante. A Bíblia destaca que o tempo e o espaço já tiveram seu começo. Você vai perceber isso em Gênesis capítulo 1, versículo 1, 17, 18, João capítulo 17, versículo 5, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. A Terra ela é uma esfera, como eu já disse para vocês, Isaías 40, versículo 22. A Terra está envolvida também, circulada por estrelas incontáveis. Você vai perceber isso em Jeremias, capítulo 33, versículo 22. Então, você percebe que a Bíblia, apesar de não ser um livro científico, mas um livro histórico, registra fatos científicos que comprovam especialmente a ação de Deus, o poderio de Deus em criar todas as coisas e dar vida à existência. O segundo ponto, então, da nossa lição trata sobre o seguinte argumento: a teoria do evolucionismo. Se eu já estou te ajudando, por gentileza, deixa teu comentário, teu likezinho. Você pode enviar essa aula para alguém também ser edificado em Jesus, edificada também. O primeiro subtópico, então, da nossa lição trata sobre o que significa o evolucionismo. O evolucionismo é uma teoria que defende, então, o surgimento e a criação da vida de forma lenta e gradativa, a partir de uma explosão conhecida como Big Bang. Essa teoria ela é propagada a partir da perspectiva e do ensinamento de Charles Darwin. E é importante nós observarmos que essa teoria ela é totalmente contrária à visão da Bíblia, onde essa teoria ensina que a vida ela vai se adaptando e o mais forte, então, é aquele que sobrevive. Nós não ensinamos assim. Nós acreditamos que tudo existiu e passou a existir a partir da vontade de Deus, da soberania de Deus, pelo agir de Deus e pelo querer de Deus. Essa perspectiva bíblica para nós, ela é conhecida como criacionismo. Então nós cremos no criacionismo. E a nossa visão bíblica trata-se então de forma diferente dessa visão do posicionamento do evolucionismo. Em segundo lugar, como segundo subtópico dessa lição, nós vamos entender então outra proposta interessante que a lição apresenta para a gente, o pressuposto naturalista. O evolucionismo ele tem apoio então nessa visão filosófica do naturalismo. Nessa compreensão não há espaço então para o sobrenatural, não há espaço então para essa perspectiva da fé. Então nessa compreensão só é acreditado, só passa a ter vida e só passa a ter crédito nessa compreensão aquilo que pode ser visto. E nós cremos em Deus pela fé. Nós entendemos que o Senhor é o Senhor de todas as coisas e ele se revela por intermédio da criação. Na compreensão naturalista, pregada pelo evolucionismo, não há espaço então para o sobrenatural, para a ação de Deus. Então tudo passou a existir por si só e nós não acreditamos assim. Tudo passou a existir pela vontade de Deus e é uma ação sobrenatural conforme o desejo de Deus. Avançando, o terceiro subtópico trata então sobre outro argumento interessante. O evolucionismo não pode ser provado cientificamente. Infelizmente, a evidência evolucionista ela é ensinada a partir de uma hipótese, a partir do ensinamento de Charles Darwin. Nós não acreditamos nessa perspectiva, mas nós cremos naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia para nós é um texto sagrado. No criacionismo, nós temos um fundamento bíblico e a própria Bíblia ela já é comprovada historicamente. Ela venceu o tempo e o que está escrito nela aponta então para a ação do próprio Deus. No evolucionismo, nós entendemos que o que é ensinado é a partir de uma hipótese e não pode ser comprovado cientificamente. Mas na Bíblia, como eu já disse para você, que não é um texto científico, há relatos científicos que podem ser comprovados. Você vai perceber literalmente a Bíblia falando que o homem veio do pó da terra e no nosso corpo nós temos composições químicas que são comprovadas do pó da terra. A Bíblia não diz que nós somos um processo do evolucionismo. Nós não viemos do primata, do macaco, mas a Bíblia diz que nós somos criação de Deus, barro, pó, e isso é comprovado cientificamente também. Então a Bíblia tem um fundamento muito maior do que a hipótese do evolucionismo.
Então, espero que Deus te use na palavra, explicando isso para os teus alunos em sala de aula. Avançando, em terceiro lugar, como terceiro ponto dessa lição, nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: a palavra de Deus permanece para sempre. Se eu estou te ajudando, deixa aí teu comentário, envia essa aula para alguém. E o primeiro subtópico destaca então sobre o seguinte argumento: o evolucionismo e o registro fóssil. Talvez pode ser levantado também em sala de aula, e o registro fóssil, será que comprova então cientificamente o evolucionismo? Não. Porque, por exemplo, não há nenhum registro fóssil dessa transição do primata para o ser humano como nós somos hoje. Não há nada encontrado sobre essa transição. Então você percebe dentro das escrituras que a Bíblia descreve para você e para mim que nós somos feitos do pó da terra e o próprio Deus nos criou. Então, a teoria do evolucionismo ela não tem fundamento. E mesmo com o registro fóssil, você percebe que não há essa ponte de ligação, não há então essa transição dessa ligação entre um primata e o ser humano nos registros científicos. Então você percebe que é literalmente uma teoria. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos ver então o testemunho bíblico sobre a criação. Na Bíblia, nós vamos perceber que o testemunho bíblico ele é claro, a Bíblia faz questão de relatar a criação em Gênesis. Mas, ao mesmo tempo, em todo o texto bíblico, observe Salmos 102, versículo 25, Provérbios 3, 19, Colossenses capítulo 1, versículo 16, Hebreus 1, 10, o Senhor, ele criou todas as coisas e criou a terra para ser habitada. Observe Isaías 45, versículo 18. Então, dentro das escrituras, nós vamos perceber que Deus criou todas as coisas conforme a sua lei, a sua vontade e o seu querer. Deus criou todas as coisas e ele dá ordem a toda a criação. Leia o texto bíblico, por exemplo, de Isaías 45, versículo 12. Você vai ver a soberania de Deus entrando em ação em toda a criação também. Em terceiro e último lugar, como terceiro subtópico dessa lição, do terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: a palavra de Deus sempre permanecerá. A Bíblia Sagrada, ela fala a respeito desse Deus que criou todas as coisas. Observe o texto de Romanos 1, 20. Nós vamos perceber, à luz da Escritura, especialmente, que aqueles que andam na escuridão, aqueles que andam então na distorção desse mundo, procuram questionar a palavra de Deus, mas não vencem. Observe o texto de Romanos 1, 20 até o 22. Então nós vamos perceber que aquele que é cegado pelo inimigo acaba acreditando especialmente nesse tipo de teoria. Mas aquele que tem clareza à luz do Evangelho entende que a palavra de Deus aponta para a criação, aponta para o próprio Deus que criou todas as coisas e a sua palavra permanecerá para sempre. Então a Bíblia ela tem fundamento histórico, tem fundamento comprovado arqueologicamente falando, e o que está na Bíblia para nós é verdade de Deus. Leia o texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25. Eu espero muito ter ajudado você hoje em sala de aula para a glória de Deus. Eu espero ter ajudado você. Se eu contribuir contigo hoje em sala de aula, por gentileza, deixa aí teu comentário, teu likezinho, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente lá também. Tira uma foto com esse povo bonito que toma aula com você e me marca. Vou ter o prazer de te receber em Cristo Jesus lá no nosso Insta. Acompanhe o nosso Ministério Pastoral. Lembrando, eu sempre estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal ao meio-dia, mas toda quinta-feira é o dia marcado da classe dos adolescentes. Então, toda quinta eu te espero por aqui para a glória de Deus. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador. É muito simples, deixa aí teu comentário. Eu quero Jesus, nós vamos orar por você. Se você precisa de oração, coloca aí teu pedido de oração. Nós temos o objetivo de interceder por você, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida para a glória e honra do Senhor Jesus, firmando os teus passos na presença de Deus. Como dica de leitura, eu quero apresentar alguns textos que você pode tomar como base ao estudar sobre a criação. O primeiro texto que eu quero indicar é essa teologia sistemática do Luiz Berkhoff, da editora Cultura Cristã, um material extraordinário, onde Luiz Berkhoff descreve aí a ação desse Deus poderoso em criar todas as coisas. Outro texto que eu quero indicar também é o do Norman Geisler, da editora CPAD. Esse aqui é o número 2, onde fala sobre a Bíblia, a criação e a ação de Deus. Um material extraordinário
para você entender que esse Deus é criador de todas as coisas e por que a gente crê na própria criação, no criacionismo. Eu te aguardo por aqui na lição de número 2, tá bom? Onde nós vamos entender sobre o seguinte argumento: quem é o Criador? Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.